Há uma ideia que me persegue, que me tira o sono não por causa de crises econômicas ou colapsos financeiros, mas por algo muito mais traiçoeiro. Algo que se infiltra devagar com uma precisão quase cirúrgica, e quando finalmente for notado, já será tarde demais para qualquer reação. Passei a vida inteira analisando o comportamento humano, os ciclos do mercado e os padrões que se repetem geração após geração. E o que vejo se desenhar agora, na virada de 2025 para 2026, me assusta mais do que tudo que testemunhei em 2008 ou no estouro da bolha das .com. Deixe-me deixar uma coisa clara desde o início, não sou vidente. Não tenho a pretensão de saber exatamente quando os mercados vão desabar ou como os eventos vão se desenrolar, mas aprendi a identificar certos sinais, certos comportamentos que anunciam perigo à frente. E neste momento, cada instinto que desenvolvi ao longo de 7 décadas no mercado está gritando que caminhamos para algo devastador. A diferença desta vez é que o colapso não virá com alarde, com pânico nas ruas. Ele chegará em silêncio, como um ladrão na calada da noite, e a maioria só perceberá que foi roubada anos depois. Sempre acreditei que o mercado de ações é um mecanismo que transfere dinheiro dos apressados para os pacientes. Mas o que acontece quando uma geração inteira esquece o significado da palavra paciência? O que ocorre quando o conceito de valor é substituído por euforia, por modismos, pela busca desesperada por retornos que desafiam toda a lógica? Vivemos nesse mundo agora e posso garantir, pela experiência de uma vida, que isso nunca termina bem. Lembro-me da primeira vez em que entendi o poder dos juros compostos. Era apenas um garoto, talvez com 10 ou 11 anos, quando li um livro que explicava como o dinheiro podia crescer de forma exponencial se você simplesmente o deixasse trabalhar por você. Aquela ideia mudou minha vida. Tornou-se a base de tudo que construí nas 8 décadas seguintes. Mas os juros compostos funcionam nos dois sentidos. Assim como a riqueza pode se multiplicar, a insensatez financeira também se acumula de maneira assustadora. E hoje estou testemunhando uma estupidez financeira se agravar a um ritmo inacreditável. Os sinais estão por toda parte, se você souber onde olhar. Níveis recordes de dívida com margem. Investidores de varejo despejando dinheiro em ativos que não compreendem. Criptomoedas sem valor intrínseco sendo negociadas por bilhões. Empresas sem lucros alcançando avaliações que seriam ridículas há uma década. O investimento passivo atingindo patamares que minam até mesmo o conceito de formação de preços. E talvez o mais preocupante, uma geração de investidores que nunca viveu um mercado baixista de verdade, que acredita piamente que as ações só sobem. Já passei por ciclos suficientes para saber como essa história termina. Estive lá em 1968, quando as ações do Nifty 50 convenceram todo mundo de que empresas de primeira linha jamais cairiam. Vi essas mesmas ações perderem 80% ou 90% de seu valor na década seguinte. Estive lá no fim dos anos 90, quando a internet iria mudar tudo e as avaliações não importavam mais. Vi trilhões de dólares evaporarem quando a bolha estourou. Estive lá em 2007, quando os preços dos imóveis só podiam subir e instrumentos financeiros complexos haviam eliminado o risco. Vi o sistema financeiro global quase ruir sob o peso dessa ilusão. Cada vez a narrativa era diferente, os detalhes mudavam, mas a psicologia por trás era sempre a mesma. As pessoas se convenciam de que desta vez era diferente, de que as regras antigas não valiam mais, de que havíamos entrado em uma nova era onde as medidas tradicionais de valor eram obsoletas. E toda vez a realidade se impunha com uma crueldade implacável. O que torna a situação atual tão perigosa não é apenas o nível de sobrevalorização. Embora isso já seja extremo, o perigo está na complexidade do sistema, na interconexão dos mercados globais e no número assustador de pessoas completamente despreparadas para o que está por vir. Criamos um sistema financeiro tão intrincado que até mesmo quem o opera não entende completamente como todas as peças se encaixam. E quando a complexidade atinge certo ponto, pequenos problemas podem desencadear falhas sistêmicas mais rápido do que qualquer um consegue reagir. Deixe-me falar sobre um conceito que aprendi no início da carreira, algo que Charlie Munger e eu discutíamos com frequência. Chamamos isso de margem de segurança. A ideia é simples. Quando você compra um ativo, deve pagar significativamente menos do que ele vale. Essa diferença entre preço e valor é sua margem de segurança. Ela te protege quando sua análise falha, quando eventos inesperados acontecem, quando o mercado se volta contra você. É a linha que separa investimento de aposta. Hoje, olho ao redor e não vejo margem de segurança em lugar nenhum. Nem em ações, nem em títulos, nem em imóveis, nem em investimentos alternativos. Tudo está precificado para a perfeição.
Como se os próximos 100 anos fossem se desenrolar exatamente como o mercado espera, sem surpresas, sem exceções, sem rupturas, sem cisnes negros. Isso é loucura. O futuro é sempre incerto. E quando você paga preços que pressupõem certeza, está se preparando para perdas catastróficas. Passei minha carreira comprando negócios excepcionais a preços justos. Mas o que fazer quando não há preços justos? Quando tudo está caro? Esse é o dilema que os investidores enfrentam hoje. E vejo tanta gente resolvendo isso simplesmente ignorando o problema. Eles se convencem de que são investidores de longo prazo, de que as oscilações de curto prazo não importam, de que vão segurar qualquer queda. Mas nunca viveram uma queda que não dura meses, mas anos. Nunca viram suas carteiras perderem 50%, 60%, 70% do valor e permanecerem assim por uma década. O colapso silencioso que vejo se aproximar em 2026 não será como 2008. Não será um evento dramático e repentino que domina as manchetes por semanas. Em vez disso, será uma erosão lenta e gradual da riqueza, que se desenrolará ao longo de anos. Os preços dos ativos não vão desabar da noite para o dia. Eles vão cair aos poucos, com altas ocasionais que convencerão as pessoas de que o pior já passou. Cada recuperação será seguida por uma nova queda, mais profunda que a anterior. O prejuízo vai se acumular com o tempo, e a maioria só perceberá o tamanho da perda quando já for tarde demais para fazer qualquer coisa. É por isso que chamo isso de colapso silencioso. Ele destruirá mais riqueza do que qualquer crise anterior, mas o fará de maneira tão gradual que as pessoas se adaptarão a cada nova baixa, dizendo a si mesmas que é temporário, que a recuperação está logo ali. Elas vão segurar posições que continuam caindo, incapazes de aceitar a realidade das perdas, sempre acreditando que amanhã será melhor. E conforme os meses se transformam em anos, verão seus sonhos de aposentadoria, sua segurança financeira, seu futuro escorrerem entre os dedos. Penso nas pessoas que serão mais afetadas pelo que está por vir, os aposentados que passaram décadas economizando, supostos funcionar. Mas quando a maior parte do capital é alocada por algoritmos que não distinguem entre uma empresa sólida e uma fraude, quando a liquidez é drenada por fundos que vendem tudo no mesmo ritmo sem análise e sem discernimento, o que sobra não é um mercado. É um cassino onde as fichas são distribuídas por quem controla o fluxo de dinheiro, não por quem entende o jogo. E o pior é que essa distorção não se limita às ações. Ela se espalhou por todos os ativos. Os fundos imobiliários, antes um refúgio para investidores conservadores, agora são negociados como se fossem ações de tecnologia, com múltiplos inflados por uma demanda artificial. Os títulos corporativos, outrora um porto seguro, são precificados como se o risco de inadimplência fosse zero, mesmo quando as empresas por trás deles mal geram caixa suficiente para pagar os juros. Até as commodities que deveriam refletir oferta e demanda reais, são distorcidas por especuladores que tratam o petróleo, o cobre e o trigo como se fossem tokens de um jogo de videogame. O que acontece quando essa bolha de liquidez artificial começa a esvaziar? Quando os bancos centrais não conseguem mais sustentar o jogo? Quando os investidores percebem que os preços não têm relação com a realidade? A resposta é simples: o colapso não será linear. Não será uma correção suave, seguida de uma recuperação ordenada. Será um desmoronamento em cascata, onde cada venda forçada alimenta a próxima, onde cada margem chamada acelera a queda, onde cada fundo que quebra arrasta outros consigo. E não pense que isso será um problema apenas para os ricos. Os ricos têm advogados, contadores e acesso a ativos alternativos. Eles podem se proteger. Mas e os professores que confiaram seus fundos de pensão em títulos de longo prazo que perderão valor com a inflação? E os pequenos empresários que tomaram empréstimos para expandir, acreditando que os juros baixos durariam para sempre? E as famílias que compraram casas com financiamentos ajustáveis, só para verem suas prestações dispararem quando os juros subirem? Essas pessoas não têm margem de erro. Elas não podem se dar ao luxo de esperar que os mercados se recuperem. Para elas, cada ponto percentual de queda não é uma estatística, é um aluguel que não será pago, uma faculdade que não será cursada, um tratamento médico que será adiado. Eu já vi isso antes. Em 2008, quando o sistema financeiro quase entrou em colapso, os primeiros a sofrer foram aqueles que menos podiam arcar com as perdas. Os mesmos bancos que foram resgatados com dinheiro público despejaram famílias de suas casas. Cortaram linhas de crédito para pequenas empresas e deixaram milhões de trabalhadores sem emprego. E o mais assustador é que desta vez, o problema é ainda maior. Em 2008 a bolha estava concentrada no mercado imobiliário. Hoje, ela está em tudo.
Ações, títulos, imóveis, private equity, criptoativos, não há um único mercado que não tenha sido inflado pela mesma política monetária insustentável. Então, o que fazer? Como se preparar para o que está por vir? A resposta não é simples, mas começa com uma mudança de mentalidade. Você precisa parar de pensar como um investidor passivo, que segue cegamente o que os especialistas dizem, e começar a pensar como um sobrevivente. Isso significa questionar cada suposição, desafiar cada narrativa, e, acima de tudo, entender que o sistema não foi feito para protegê-lo. Ele foi feito para extrair valor de você. Primeiro, reduza sua exposição a ativos sobrevalorizados. Se algo subiu demais, rápido demais, sem uma razão fundamental, é provável que esteja em uma bolha. Não importa se é uma ação de meme, um NFT ou um imóvel em uma cidade onde ninguém mais pode pagar o aluguel. Segundo, diversifique de verdade. Não apenas entre classes de ativos, mas entre jurisdições, moedas e estratégias. Ter todo o seu patrimônio em um único país, em uma única moeda, é como construir uma casa em cima de uma falha geológica. Terceiro, mantenha liquidez. Quando a crise chegar, o dinheiro será rei. Não o dinheiro em ações ou títulos que podem ser congelados, mas dinheiro real, em contas que você controla, que pode ser acessado quando todos os outros estiverem desesperados. E finalmente, prepare-se psicologicamente. O que está por vir não será fácil. Haverá dias em que você questionará todas as suas decisões. Haverá momentos em que parecerá que o mundo inteiro enlouqueceu. Mas lembre-se, as maiores oportunidades surgem nos momentos de maior caos. Aqueles que tiverem coragem de comprar quando todos estiverem vendendo, que tiverem paciência para esperar quando todos estiverem desesperados, que tiverem disciplina para manter o curso quando todos estiverem em pânico, esses serão os que não apenas sobreviverão, mas prosperarão. Eu não estou dizendo isso para assustá-lo. Estou dizendo porque alguém precisa. Porque a maioria das pessoas não vai ouvir. Porque os bancos centrais continuarão a dizer que tudo está sob controle, os governos continuarão a prometer que tudo ficará bem, e os gurus das finanças continuarão a vender a ilusão de que você pode ficar rico sem risco. Mas a história não se repete, ela rima. E a rima desta vez é clara: quando a música parar, não haverá cadeiras suficientes para todos. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é quando. E mais importante, o que você fará a respeito. Eles não entendem que juros baixos não são um presente dos céus, mas uma distorção calculada, e distorções sempre cobram seu preço. Quando o custo do dinheiro é zero, o valor do risco desaparece. Empresas que deveriam falir continuam vivas, sugando recursos que poderiam ser usados para construir algo real. Investidores que deveriam ser cautelosos se tornam imprudentes, porque a lógica do dinheiro barato os convence de que qualquer aposta é segura. Mas a realidade não funciona assim. A economia não é um cassino onde as fichas são infinitas. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora: você não precisa ser pego nesse turbilhão. Você não precisa ser uma vítima. A diferença entre quem sobrevive e quem é arrastado pela correnteza não é sorte, nem timing perfeito, nem acesso a informações privilegiadas. É disciplina. É a capacidade de dizer não quando todo mundo está gritando sim. É a coragem de ficar de fora quando o mundo parece estar ganhando dinheiro fácil. Porque no fim das contas, o mercado não recompensa os mais espertos, mas os mais pacientes. E paciência hoje é a coisa mais rara que existe. Eu já vi isso antes. Já vi mercados subirem até o céu e depois despencarem como um avião sem combustível. Já vi investidores que se achavam gênios perderem tudo em questão de meses. Já vi governos e bancos centrais tentarem desesperadamente reanimar uma economia que já estava morta. E em todos esses casos, a lição foi a mesma. Quando as coisas parecem boas demais para ser verdade, é porque não são verdade. Quando todo mundo está ganhando dinheiro sem esforço, é porque o dinheiro não é real. E quando o dinheiro não é real, ele acaba. Então, o que você faz agora? Você não pode controlar os mercados, nem as políticas dos bancos centrais, nem as decisões dos outros investidores. Mas você pode controlar suas próprias ações. Você pode decidir não participar da festa quando ela já está no fim. Você pode escolher não ser o último a sair quando as luzes se apagarem. E acima de tudo, você pode se preparar para o momento em que as oportunidades reais surgirem, e porque elas sempre surgem. Quando o pânico tomar conta, quando os preços caírem a níveis que ninguém imaginava possíveis, quando até os mais otimistas jogarem a toalha, esse será o momento de agir. Não com desespero, mas com convicção. Não com a pressa de quem quer recuperar o que perdeu, mas com a calma de quem sabe que está comprando ativos de verdade, a preços de barganha. Mas para chegar lá, você precisa de duas coisas:
Capital e coragem. Capital para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem, e coragem para resistir à tentação de seguir a multidão quando ela estiver indo na direção errada. A maioria das pessoas não terá nenhuma das duas. Elas terão gastado tudo na euforia, e quando a realidade bater a porta, não terão mais nada para investir. Não cometa esse erro. Não seja mais um na multidão que descobre tarde demais que o jogo já acabou. O futuro não está escrito, mas os sinais estão por toda parte. E se você souber lê-los, não precisará adivinhar o que vem pela frente. Basta olhar para trás, porque a história não se repete, mas rima. E a rima desta vez é alta, clara e assustadora. A pergunta não é se você vai ouvir. A pergunta é o que você fará quando finalmente entender. E inexoravelmente corroendo fortunas como ferrugem em aço exposto. Não será um colapso espetacular, daqueles que estampam manchetes e fazem o noticiário tremer. Será pior, um declínio silencioso, um sangramento lento que drena a confiança gota a gota, até que o paciente, o mercado, a economia, você perceba que já está exangue. Os sinais estão aí, mas poucos os enxergam. Os preços dos ativos flutuam em bolhas invisíveis, sustentadas por dívidas que ninguém mais questiona. As pessoas compram porque sempre sobe, porque o Fed não deixará cair porque desta vez é diferente. Mas a história não perdoa quem ignora suas lições. Cada bolha, cada ciclo de euforia termina da mesma forma, com a realidade batendo a porta, implacável, e os últimos a sair pagando a conta. E quando essa conta chegar, não será apenas uma questão de números em uma tela. Será o sonho da aposentadoria adiado, o negócio familiar fechado, a casa perdida. Será a angústia de quem percebe tarde demais que confiou em promessas vazias. Os mercados não são bondosos. Eles não recompensam a fé cega, apenas a prudência calculada. E agora, mais do que nunca, a prudência exige que você olhe além do óbvio. Porque o verdadeiro perigo não está no que você vê, mas no que você escolhe ignorar. A alavancagem excessiva, os fundos de pensão com passivos insustentáveis, os governos endividados até o limite, tudo isso é combustível esperando uma faísca. E quando a faísca vier, não haverá bombeiros suficientes para apagar o incêndio. O fogo se espalhará por setores, fronteiras, classes sociais. Não será uma crise de um país ou de um mercado. Será uma crise de confiança no próprio sistema. E é aí que a verdadeira batalha começa. Não contra os mercados, mas contra você mesmo. Contra o medo que paralisa, contra a ganância que cega, contra a negação que te faz acreditar que você é diferente. Porque no fim, todos somos vulneráveis às mesmas armadilhas. A diferença está em quem se prepara e quem se ilude. Eu já vi isso antes. Já vi investidores inteligentes serem arrastados pela correnteza porque não souberam dizer não. Já vi impérios financeiros desmoronarem porque confundiram sorte com habilidade. E o que mais me assusta não é a crise que vem, mas a certeza de que a maioria não estará pronta. Porque prontidão não é ter uma carteira diversificada. É ter a clareza de saber que em momentos como este, o verdadeiro risco não é perder dinheiro, é perder a oportunidade de se posicionar para o que vem depois. O silêncio que precede a tempestade é o momento mais perigoso. É quando as pessoas baixam a guarda, quando os alertas são ignorados, quando a complacência se disfarça de sabedoria. Mas é também o momento em que os verdadeiros investidores agem. Enquanto os outros dormem, eles se preparam. Enquanto os outros seguem o rebanho, eles traçam seu próprio caminho. E quando a tempestade chegar, eles não apenas sobreviverão, eles prosperarão. Porque no fim, os mercados sempre se corrigem. Sempre. E quando fizerem, quem tiver preservado seu capital não apenas se recuperará, terá a chance de comprar ativos de qualidade a preços que hoje parecem inimagináveis. Essa é a ironia do ciclo, as maiores oportunidades surgem dos maiores medos. Mas só aqueles que tiverem a coragem de enfrentar o medo colherão os frutos. Então, pergunto novamente, o que você fará quando finalmente entender? Quando as primeiras rachaduras aparecerem, quando os primeiros sinais de alerta se tornarem impossíveis de ignorar, quando o silêncio der lugar ao caos, você estará entre os que choram ou entre os que compram? A escolha é sua. Mas lembre-se, o mercado não espera por ninguém. Ele segue em frente implacável, e aqueles que não estiverem preparados serão deixados para trás. Por anos, corroendo fortunas em uma escala que deixará atonitos aqueles que viverem para testemunhar. E eu vejo, com clareza cristalina, a importância da preparação, da disciplina, da paciência. Não se trata de uma previsão de que os mercados desabarão amanhã ou no próximo mês. É um alerta, o cenário atual é insustentável. As distorções criadas por uma década de juros zerados e afrouxamento quantitativo levarão anos para se dissipar, e o processo será muito mais doloroso do que a maioria imagina.
A queda será silenciosa, porque acontecerá devagar, sem o estrondo espetacular que muitos esperam. Mas não se engane, a ausência de drama não a tornará menos devastadora. Tenho 85 anos. Não estarei aqui para ver como tudo isso se desenrolará. Mas me importo profundamente com aqueles que confiaram em mim, que seguiram meus conselhos, que acreditaram nos princípios que ensinei por décadas. Quero que estejam preparados. Quero que compreendam os riscos que enfrentam. Quero que tenham a coragem de serem cautelosos quando todos ao redor agem com imprudência. Os maiores investidores não são aqueles que ganham mais dinheiro em mercados eufóricos. São os que preservam capital quando as marés viram e depois o multiplicam ao longo do tempo. Essa é a lição que importa. Essa é a habilidade que separa o sucesso duradouro dos ganhos passageiros. E é isso que espero que as pessoas lembrem quando a queda silenciosa que vejo no horizonte finalmente chegar. Porque no fim não são os mercados que decidem seu destino. É você. E a diferença entre prosperar e ser arrastado pela corrente não está na sorte, mas na escolha de agir antes que seja tarde demais. O relógio já está correndo, e cada segundo conta.